As parábolas de Jesus. Parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida fala sobre a forma como Deus busca o pecador perdido e se alegra com seu arrependimento. Essa parábola contada por Jesus está registrada em Lucas 15, 8, 10. Nela, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, diligentemente se põe a procurar a dracma perdida. Essa mulher acende a candeia e varre toda a sua casa, até encontrar a dracma que se perdeu. Ao encontrar a dracma perdida, a mesma mulher convoca suas amigas e vizinhas para que se alegrem com ela por ter achado a dracma. Na conclusão da parábola, Jesus diz que semelhantemente a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vejamos na sequência deste estudo bíblico o significado e a explicação completa da parábola da dracma perdida. Contexto da parábola da dracma perdida. O evangelista Lucas registrou a parábola da dracma perdida num capítulo onde duas outras parábolas também foram registradas. São elas, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Obviamente existe uma profunda ligação entre as três parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Na ocasião em que contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Por isto, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Já os publicanos eram os cobradores de impostos, os judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Era recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essas classes de pessoas. Porém, Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com elas e até mesmo ia em busca delas. Lucas 5, 27, 29. Foi assim com Mateus, um publicano que o Senhor escolheu para ser um de seus 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei. Com toda a sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pela qual o Filho de Deus veio ao mundo é buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou 3 parábolas, entre elas a parábola da dracma perdida. Explicação da parábola da dracma perdida. Essa é uma parábola bem pequena, porém em sua simplicidade revela uma história completa e profunda. A história da mulher e sua dracma perdida se harmonizava à vida cotidiana do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções moeda de prata, era uma moeda grega. Tal como o denário romano, a dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. Saiba mais sobre os pesos e medidas da Bíblia. Alguns sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas faziam parte de seu dote, e eram usadas como um tipo de enfeite. Se for este o caso, então é possível que ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente em volta de seu pescoço. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava seu penteado. Seja como for, o fato de a mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade. Jesus também fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher acende uma lâmpada. Isso indica, provavelmente, que Jesus estava utilizando como pano de fundo para sua parábola, uma típica casa de uma pessoa de classe pobre. Essas casas eram bem pequenas, tinham um piso de terra batida e não havia janelas. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede, próximo ao teto. Isto servia para permitir a ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas de ar não eram suficientes para prover iluminação adequada. Mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Assim,
Fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caía no chão de terra. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varre a casa em busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto, com muita diligência, até que consegue encontrar a moeda. Ao encontrar a dracma perdida, a mulher desejou repartir sua alegria com as amigas e vizinhas, afinal, a dracma estava novamente guardada em segurança. O significado da parábola da dracma perdida. O clímax da parábola da dracma perdida ocorre exatamente nesse ponto. Jesus afirma que assim como a mulher se alegrou com suas amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante de seus anjos quando um pecador se arrepende. Algumas pessoas, caindo nas armadilhas da alegoria, insistem em atribuir significado a cada um dos elementos dessa parábola. Essas pessoas dizem, por exemplo, que a mulher dessa parábola simboliza o Espírito Santo ou então a própria Igreja. Eles dizem isto ao entender que o pastor da parábola da ovelha perdida simboliza Jesus, enquanto a parábola do filho pródigo foca em representar o pai. Outros também afirmam que a lâmpada que a mulher acende representa o Evangelho. Na sequência, supostamente a vassoura com que ela varre o chão seria a lei. Mas não é preciso um grande esforço para entender que essas interpretações estão erradas. Elas fogem do objetivo da história contada por Cristo. Ao se interpretar uma parábola, sempre é preciso priorizar sua mensagem central. Quando se segue essa simplicidade na interpretação, dificilmente se erra o alvo do ensino do Senhor. Não há qualquer necessidade de se atribuir significados para todos os elementos de uma parábola. Esse tipo de coisa apenas distorce sua verdadeira mensagem. Quando uma parábola possui um elemento que precisa ser identificado no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus deixa isso diretamente expresso em sua narrativa. A parábola do semeador é um exemplo disto, Mateus 13, 1, 9, 18, 23. Quanto à parábola da dracma perdida, a mensagem é muito clara: Deus busca pelo perdido, e se alegra grandemente na presença dos anjos por cada um deles que se arrepende. A aplicação prática da parábola da dracma perdida. O ensino principal da parábola da dracma perdida ficou claro no tópico acima. Com base nele, podemos perceber uma importante aplicação prática para nossa vida cristã. Devemos sempre nos perguntar: qual tem sido nossa atitude para com os perdidos? Será que estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus busca? O contexto da parábola da dracma perdida nos convida a olhar para o exemplo de Jesus. A Igreja de Cristo deve agir para com os pecadores assim como Nosso Senhor agiu. É triste ver que muitos se denominam cristãos, mas seguem o exemplo dos escribas e fariseus. Eles não demonstram amor pelos perdidos. Ao invés de evitar os pecadores de seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles e ativamente os buscava. Lucas 19, 10, 19 horas e 5, Mateus 14, 14, 18, 12, 14, João 4, 4, 10, 16. Jamais deveríamos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples dracma perdida. Mas tal como aquela mulher buscou sua dracma perdida, Deus busca aqueles a quem o mundo despreza, isto porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele que o encontra. Muito obrigado por acompanhar o canal. Até o próximo vídeo.